Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo Que bem? maravilha, gente, é muito bom. Olha quem está aqui nisso, olha quem tá querendo ficar bem juntinho da gente. É o Jonathan. Então, gente, para todos que ainda estão chegando aí, mas quem já chegou, nós queremos desde já. Rapaz, aí quando ele acorda, vê que a mãe dele está aqui, ele já começa também no mesmo movimento. O filhote. Querida, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada mesmo, gratidão por ter aceito esse convite logo bem cedo da manhã, né? E eu espero que você esteja bem, né? As pessoas que ficaram nessa live estejam bem. Se não tiver, ficar, como eu sempre digo, até brinquei ontem com uma colega minha que ela disse assim, parece uma mantra. Eu falei assim, é mais ou menos isso, para que as pessoas não esqueçam que a gente pode ter não amanhecer bem, mas nós podemos ficar bem. E tudo depende de nós, né? Depende de dentro para fora, de como eu vejo o dia, como eu enxergo, como eu olho desde a hora que eu acordo, porque tem gente que já na hora que acordar nisso, tem gente que já acorda da vida, não é? É verdade, é o que a gente mais ouve, né? Por aí. São Pessoas. pessoas reclamando, né? E cadê seu café? Tá aqui. Café não, chá, porque, assim, eu me abstenho de tomar café, mas eu tomo um chá, mas de vez em quando eu tomo um cafezinho, porque o cheiro do café é muito agradável, né? Muito agradável. E eu gosto sempre de manhã, pela manhã, a primeira coisa que eu faço, né? Digo que eu tenho uma rotina, eu falei sobre isso ontem. E algumas pessoas acham que não é verdade. Mas eu acordo 5h35, faço meu yoga, vou fazer minha meditação, meu momento, eu comigo mesmo, com Deus e com todos. E aí depois faço esse cafezinho quente, que ele está aqui fumaçando, para a gente fazer, para a gente começar o dia tomando um café gostoso. Ótimo. Você vai esperar. Então, Oi? eu quero agradecer o convite, né? É um prazer enorme estar aqui com você para a gente desfrutar dessa boa conversa, mesmo sendo 7 horas da manhã. Olha, tu acredita, Anitta, que teve uma pessoa que me falou assim, cara, olha, 7 horas da manhã é muito cedo. Aí eu falei, realmente muito cedo. Porém, a gente cria um hábito. Ela disse assim, e eu estou criando esse hábito. Às vezes, quando eu me deparo, peraí, que eu vou ligar e vou aqui me arrumando e vou ligando e vou ouvindo o Paulo falar. Falei, é isso que É exatamente assim. às vezes, eu vou dizer uma coisa que tem a ver com a minha vida pessoal, muito assim comigo. Eu sei para as pessoas que o que eu trago aqui, o que eu falo aqui, não é diferente do que eu vivo, não é diferente do que a da minha vivência. Né? E Nice, qualquer coisa, Nice é uma grande amiga e que a gente tem se conectado demais. E nossa história tem muito a ver com lá atrás. Vocês no processo aqui da conversa, vocês vão entender por quê. E quais foram as influências de Nice na minha vida, viu, gente? Olha só, por isso que a gente vai falar sobre isso. Então, tem tudo a ver com a nossa dica de hoje, que é o autocuidado e o poder dessa influência, né? Então, eu quero agradecer mesmo a todos que estão chegando, você que está chegando aí, vai logo mandando aí um aviãozinho para suas amigas, para seus colegas de trabalho, para sua família, porque a gente não vai falar só em si, né? Da beleza, do autocuidado, a gente vai falar de vida, a gente vai falar da nossa vivência, da nossa história, não é isso, Cris? Exatamente. Exatamente. Então, gente, assim, Anice, eu quero apresentar, antes de apresentar a Anice, queria convidar vocês, tá? Já tem algumas pessoas nos seguindo no YouTube, então continue, porque a nossa ideia de hoje, o que a gente transborda aqui, nós estamos levando lá para o YouTube. E algumas lives eu estou retirando do Paula Prazeres Corretora e deixando na página Corretora de Excelência lá no YouTube. Então, se você tem alguma live que você ainda não assistiu do começo, que você queira assistir, vai lá na nossa bem embaixo no meu link aí, tem um linkzinho. Clica, vai no final do YouTube,
YouTube, se inscreva, aperte o sininho, que ele vai lembrar você quando tiver um conteúdo novo lá. E você também, depois de todo esse bate-papo que nós vamos ter hoje, se você quiser seguir a Nice, ou também ter uma profissional de para cuidar um pouquinho de você, olha, coisa que você não vai se arrepender, não. Olha aqui para as sobrancelhas, toques de Nice. Nem Nice. É verdade. Vamos conversando. Então, Nice, eu quero apresentar. Nice, ela é biomédica, esteta, mas já atua na área da beleza há mais de 10 anos, né, Nice? Exatamente. E às vezes as pessoas, a gente até compartilhou, né, que a gente ficou conversando um pouquinho, às vezes as pessoas não entendem que por trás de um profissional, tem uma história, né? Sim, sim. E é uma história longa, né? Quebrar aqui no protocolo, conta logo um pouquinho dessa história aí, Nice. Então, eu costumo dizer que as pessoas querem e almejam o sucesso da gente, né? Mas não querem ter o trabalho que a gente teve, né? E nem passar pelo que a gente teve. Nada é fácil nessa vida, tudo é com muita luta, com muita dedicação. E ao longo desses anos eu venho buscando, né, esse profissionalismo, me atualizando. Mas é uma longa história. E a gente tem que ter muita persistência mesmo para poder atuar no mercado de trabalho, para poder se sobressair como profissional. E o mais importante, não desistir jamais, né? Todos nós temos uma história para contar, né? Do seu jeito. Eu acredito que você, como corretora, também já acompanhei aqui alguns momentos você compartilhando e como nós estamos juntas também, sobre as dificuldades, né? Do início, dos erros que a gente acomete, dos acertos. Então, a vida é assim, a gente está nessa busca constante, né? De ser assertiva o máximo possível, para poder estar aí levando o melhor para o cliente, né? Para o paciente. Verdade, Nice. E assim, você fez uma fala que eu lembrei assim, as pessoas, no geral, querem ter sucesso, como você falou, tem muita gente que quer o nosso sucesso, mas não quer a nossa travessia. Exatamente. Porque é muito fácil, às vezes, eu até fiz uma pergunta, que até compartilhei contigo, que as pessoas acham que tudo é sorte. Alguns chegam a dizer assim, porque fulano teve sorte, ou porque alguém encontrou, aí porque fulano deu, né, sorte para a lua, e aí vem aquela... E não sabendo que eu, por exemplo, eu costumo dizer que acima da sorte, como as pessoas gostam de dizer, eu gosto mais de dizer que tem muito trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação, muita perseverança, Muita responsabilidade. muita responsabilidade e mais, a gente tem um propósito, né? Eu acho que é bem por aí, tem muita clareza do nosso propósito, a gente passa por todas as coisas, pelos altos e baixos. Olha, meu filho, todo mundo quer participar da live. Hoje, nisso, ele está animado. Olha só, ele não costuma ficar agitado assim, não, mas hoje, é filho, meu amor, vem cá. Isso, pronto, vem cá, mamãe. Nisso eu acho que ele está com ciúme de alguma coisa. Ele todo dia participa da live bem aqui sentadinho, mas eu acho que Quietinho, né? então, bom dia, gente. Quem está chegando agora, bom dia, seja bem-vindo à nossa live. E você possa aproveitar esse tempinho de partilha da nossa amiga, da nossa colega, da nossa profissional nisso, tá bom? Então, veja só, Nice, eu gosto de dizer que a gente tem um propósito, cada um de nós temos um propósito. E quando nós temos muita clareza desse propósito, mesmo as dificuldades, as dores, né, os desafios, a gente enfrenta com mais força, a gente enfrenta com mais ânimo, né? Porque a gente sabe onde nós queremos chegar. E aí, eu queria começar, já você já falou um pouquinho desse começo da história, mas assim, o que influenciou a Nice ser uma esteticista, ou melhor, uma biomédica? Então, uma coisa vai
puxando a outra, né? Nessa busca de estar sempre se aperfeiçoando, estar sempre buscando algo a mais para estar oferecendo aos seus clientes e pacientes. Então, eu comecei na área da estética, o que me atraiu foi uma reportagem. Eu não lembro a exatidão da minha idade, era entre 13 e 14 anos, e eu vi uma reportagem na televisão de uma esteticista fazendo um atendimento, e eu achei lindo aquela apresentação dela como profissional atendendo a cliente, e eu olhei para aquela imagem, e nessa época, nessa fase, a gente se questiona, né? O que que eu, em qual área eu vou me profissionalizar? Em qual área eu me encaixo? Então, nessa idade, eu já fazia esses questionamentos. E quando eu vi essa reportagem, eu não tive mais nenhuma dúvida. Eu quero ser esteticista. Então, começou aí. E de lá para cá, todos os cursos que eu me propus a fazer foi tudo voltado para a imagem pessoal. Eu já fiz curso de cabeleireira, de depilação, de maquiagem, vários cursos. Não atuei como cabeleireira e nem em maquiagem, mas cheguei a atuar como depiladora. E logo depois fiz o de estética. E o de estética, eu já comecei a atuar no mercado e realmente me encontrei nessa área. E uma coisa foi puxando a outra, depois micropigmentação, e chegou uma fase que eu disse, não, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E era um sonho fazer uma faculdade, né? E eu não me encaixava nos cursos que tinham nutrição, física, enfermagem. E quando eu vi a biomedicina, eu disse, pronto, aqui eu me encontrei. E hoje sou biomédica, né? Estou biomédica. Maravilha! Tá oferecendo aí o melhor para as minhas pacientes, né? A gente sabe que a beleza, ela é uma busca constante e não para, né? E ela tá sendo atualizada o tempo todo. Eu costumo até dizer que a estética é uma área que você nunca para de estudar. Eu digo que até os conteúdos, eles são um pouco perecíveis, né? Porque hoje descobre uma coisa, amanhã já descobre outra, e assim você tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo se atualizando para poder passar a informação certa para o paciente. É isso mesmo, Nice. E assim, uma coisa maravilhosa de tudo que você está falando é que você foi encontrando, né? Você foi experimentando cada Isso. momento, né, da estética para que você pudesse chegar onde você está. E eu gosto muito desse exemplo, dessa forma como você falou, porque na educação, né, aí que é a minha outra área, para quem não sabe, eu também sou, mas hoje eu praticamente estou quase aposentando, mas minha área de atuação, na verdade, há 9 anos eu sou corretora de imóveis. E agora eu estou mais, além de ser corretora de imóveis, sou uma empreendedora, né? Então, assim, o trabalho, a responsabilidade bem maior. Mas você Sim, falou uma coisa que eu achei muito legal, que é as vivências, né? Que é cada passo a passo que você foi desenvolvendo. Você foi lá, e aí isso é muito profundo, porque as pessoas costumam querer, às vezes, falar de algo sem experimentar, sem passar pelo caminho. E aí você falou, ah, não, eu fui desde depiladora, eu fui desde fazer, aprender sobre cabelo, né? Eu fui experimentar para poder hoje eu estar como uma bio. Então, é muito interessante isso, porque são percursos que você fez. Então, a Anis, eu gosto de falar assim, pode falar daquilo porque viveu. Né? exatamente. Então, assim, é muito legal quando a gente conversa, quando a gente faz aqui com as pessoas que eu tenho trazido. Engraçado, Nice, que tudo é muito interessante na nossa vida. E eu gosto de lembrar que você, né, em algum momento na minha vida, me tocou muito, e mesmo sem você saber, né?
que a gente teve várias conversas, às vezes encontrando em supermercado, e que Exatamente. né, dando uma saída, mas a gente sempre estava ali se conectando, e você trazendo algo e eu aprendendo. Então, eu queria aproveitar dessa fala que você faz agora, né, que é te fazer assim, você já falou que o que te influenciou, né, foi uma reportagem, e isso é legal, te despertou em você ser uma estética. O autocuidado e a autoestima, elas estão diretamente muito ligadas, né? Tanto quanto a saúde física, como a emocional. Como você vê essa relação do autocuidado e autoestima hoje? Bem, Paula, nós somos. O autocuidado ele é primordial, né? Ele é primordial. Eu vejo como amor próprio. Porque se você se ama, você se cuida. E esse autocuidado, ele eleva a tua autoestima, né? E eu digo mais, assim, não é só o autocuidado na imagem em si, mas como um todo, E principalmente o espiritual, né? Porque assim, você busca os tratamentos, lógico, para melhorar a sua face, a sua pele, seu cabelo, em todas as áreas, você busca uma melhoria, certo? Porém, o que eu percebo é que a casa aqui por fora está arrumada, mas a casa interna ela está desorganizada. Então, o lado espiritual ele é mais importante de todos. Então, tem que ser um conjunto, tem que ser um complemento. Porque se eu cuido só da beleza, da área, né, externa, e o espiritual está bagunçado, essa minha estima, essa minha autoestima, ela não permanece firme. Ela é momentânea. Então, o espiritual, ele tem que estar fortalecido, ele tem que estar organizado, ele tem que estar limpo. Então, é um conjunto dos dois. nisso tem até uma... Aí já mais para ajudar essa parte, tentar mais ainda, tem uma pesquisa que recentemente eu estive lendo, né? E aí você está falando aí da espiritualidade, né? E olha só, gente, quando a gente fala em autocuidado, a gente tocou numa coisa muito importante. A gente fala muito dessa coisa da beleza, da autoestima relacionado com o amor próprio, mas nós somos um conjunto, ela acabou de falar. E aí, nessa pesquisa que eu li, que é uma fonte da Universidade do Canadá, da Flórida, não, Canadá não, da Flórida, o nome do professor, com o nome em inglês, mas ele fala que as pesquisas demonstram que pessoas que buscam o equilíbrio do corpo físico, o espiritual e o emocional, essas pessoas, elas tendem a ficarem, vamos dizer, com mais bem-estar, sai até de determinadas crises ou de problemas, doenças, né? Exatamente. Quando essas pessoas ligam todas essas áreas, né? Então é muito interessante o que você falou. Às vezes a gente olha na televisão as pessoas muito preocupadas só com o físico, mas não esquece o que você acabou de falar, né? O corpo só cuida do externo e o interno, né? Esse é o mais importante, né? Esse é que te mantém o teu equilíbrio, é que te dá equilíbrio, é que te mantém próximo da essência divina, né? Então, é super importante. Uma pessoa, eu costumo dizer que uma pessoa, ela não tem paz se ela não tiver, né? Esse equilíbrio, se ela não tiver organizada internamente, se ela... Porque se ela tiver em conflitos com ela mesma, ela pode fazer o tratamento que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Mas se dentro, o espiritual, não estiver organizado, nada vai funcionar. Pode até funcionar por alguns momentos, é momentâneo. Mas na hora, passa alguns minutinhos, volta para a realidade, né? Enice, já aconteceu assim de você, enquanto profissional, perceber essa imunização de uma paciente e ela está com muita ênfase
no campo da estética, da beleza. E você, com a sua sensibilidade, a sua percepção, você perceberia isso e até... Sim, demais, demais, demais. Eu tenho clientes que dizem que quando vem para o meu espaço, né, para o atendimento, ela acaba fazendo duas sessões. É uma de tratamento estético e a outra de terapia, né? Elas me chamam de psicóloga, algumas. Então, é impressionante. Todas as vezes que eu venho aqui, eu consigo sair com a mentalidade renovada, transformada, porque tu consegue abrir os meus olhos. E a forma como você coloca é muito simplificada. É verdade. Imagina que eu já sentei nessa clínica e E aí foi a ontem, conversa vai longe. é verdade. E assim, como o meu atendimento ele é personalizado, né, por hora marcada, então não é aquele atendimento por quantidade, e sim por qualidade, então eu tenho todo o tempo para conversar, para poder ouvir a cliente, né? E acaba sendo uma troca. Inclusive, ontem, uma cliente esteve aqui pela manhã e ela me relatou, ela disse, Nice, depois da nossa conversa, eu mudei. Por quê? Porque ela tem alguns desarranjos internos, né? Então, ela faz o tratamento, se cuida, mas o interno, ele tá faminto, né? Ele precisa de uma organização, controle emocional. E ontem ela me falou isso. Depois da nossa conversa, eu mudei Resolveu. meu comportamento, entendeu? E relatou o caso. E assim, eu fiquei muito feliz por ela. Eu acabo sendo uma influência, né? Nesse caso aí. Isso aí. E foi o que ela relatou. Eu consegui mudar e aos pouquinhos eu tenho certeza que eu vou melhorar mais e mais. Porque o que você me falou, eu preciso colocar em prática para tornar a minha vida mais fácil. Muito bem. Olha, Nisso, assim, uma das coisas que é muito importante na relação profissional, e é muito bem, que é a escuta. E eu tenho falado essa semana toda sobre a escuta Culpativo. dinâmica, como alguns dizem, mas de hoje nós colocarmos os nossos ouvidos ao exercício. É verdade. As outras pessoas, ouvir o nosso paciente, o nosso cliente, porque é nessa troca, né? E a gente falou isso muito bem, é nessa interação que você influencia as pessoas. Né? E um E exemplo, eu, pode falar. tá, pode. E eu, Paula, eu aprendo muito também. É uma troca diária, né? Eu passo o que elas precisam, mas eu também absorvo muitas coisas delas, porque eu consigo ver, né? E eu, em cima daquilo, eu faço uma análise e eu aprendo muito com isso também, né? Então, isso é muito importante. É uma troca. Enise, e assim, a gente vai contar aqui uma experiência minha com a Anitta. Então, assim, em termos de profissional, que eu já fui lá, vou na clínica, e, assim, e já aconteceu comigo que uma vez eu estava pensando em um determinado procedimento, e aí a Anice foi e conversou comigo, Paula, não é bem aí, eu acho que você não deve ainda ir para essa linha. Então, assim, essa coisa do profissional que você acabou de dizer, não é só quantidade, não é você olhar coisa só para ganhar o dinheiro, mas de você ver a sua paciente evoluindo e melhorando. Gente, eu estou evoluindo muito, eu falta evoluir muita coisa, mas também já tem uma bagagem de 50 e poucos, né, Nisso? Não vamos falar tendo a idade, mas é para lá, de cima de 50. Mas, Nisso, hoje, né, quando uma pessoa estiver pensando em realizar um procedimento estético, quais os cuidados ou perguntas a gente deve se fazer antes? Então, os cuidados é sempre verificar se aquele profissional ele está capacitado para, de fato, executar o tal procedimento, né, que a cliente tanto busca. Isso é muito importante. Hoje, com as redes sociais, fica muito mais fácil você estar acompanhando o trabalho do profissional, né? Porque você precisa sentir segurança, né? Saber o tipo de trabalho que esse profissional oferece e se realmente
é aquilo que você está buscando. E eu sempre falo assim, se você vai a um profissional, é importante você fazer uma listinha de perguntas, para que quando você esteja frente a frente com esse profissional, você tire todas as suas dúvidas, né? Porque são muitas perguntas e em uma conversa você acaba esquecendo. Eu mesmo já fiz isso, de estar diante do profissional e esquecer de fazer algumas perguntas. Então, hoje eu já faço as anotações de todas as perguntas, tiro as dúvidas, para quando eu estiver de frente do profissional, eu não esquecer de nenhum. Acho que uma coisa interessante que você falou aí, viu, Nice? Inclusive, você ir fazendo essa pergunta, anotando durante um tempo antes de você ir até o profissional. Porque às vezes Exatamente. vem um insight, né? Vem uma coisa, uma dúvida, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você ouviu. Você anota lá para que você não esqueça quando você estiver, né, diante do profissional. E uma coisa que você também falou, que eu acho que é muito interessante, é você buscar essas informações também nos espaços das redes sociais, né? Ouvir, né, o que as pessoas falam do trabalho daquele profissional, né? Tá ali pesquisando a história, né? Porque hoje, dentro da estética, tem muita coisa acontecendo aí, né? Demais. E é assim, hoje o assunto do momento, né, da estética em si, é a que eu chamo de desarmonização, né? Porque o paciente ele vem atrás de uma harmonização, mas acaba provocando o profissional acaba provocando uma desarmonização no profissional. E não é um trabalho apreciável, né? Eu acredito assim, os tratamentos estéticos, eles têm que vir com sutileza para melhorar o que você já tem e não para te transformar em uma outra pessoa, certo? Eu costumo dizer, menos é mais. Sempre. Sempre trabalhe com menos. E dê para o cliente exatamente aquilo que ele veio buscar. E não para que ele se surpreenda de forma negativa, né? Pós o procedimento. Então, a gente vê muito. E eu sempre trabalhei, Paula, com muita cautela. Eu sempre trabalho com menos. Porque eu prefiro entregar menos e agendar o paciente para um próximo retorno para poder complementar, né? Então, isso é muito importante a gente respeitar, tanto na micropigmentação, quanto nos demais procedimentos. A micropigmentação, vou só citar aqui um exemplo, quando eu iniciei, a micropigmentação só existia uma técnica, e ela era muito pesada. Eu Ela lembro. deixava a expressão muito pesada. Mas éramos o que tinha no momento. Hoje já existem várias técnicas no mercado, técnicas que duram em média 3 meses, 6 meses. Então, a evolução é boa por isso, né? Vão testando, a indústria vai trazendo novos pigmentos e com isso nos dá essa possibilidade, né? Junto com as técnicas mais superficiais. Então, hoje, olha só, há 10 anos, como era uma micropigmentação e hoje, como é uma micropigmentação. Eu tenho clientes que ficam com 4 meses, a micropigmentação já foi embora. Outras já duram, em média, é para durar 1 ano, né? Então, isso é muito bom, você entregar menos, mas entregar o natural, entregar a naturalidade. Eu prefiro trabalhar nessa linha, com naturalidade. É ótimo. Inclusive, gente, aí só ainda que esse cafezinho, enquanto ela descansa bem rapidinho, aqui minha história. Aqui é prática, polícia, reflexões e tudo mais. Quando eu fui a primeira vez fazer minha micropigmentação com a Anice, ainda era naquele sétimo. Gente, olha como é o nosso psicológico. Tanto medo que eu tinha de fazer, que depois que depois de não sei quantas horas eu me senti mal. E aí, eu fui falar para ela, não tem nada a ver com a micropigmentação. É o sistema, eu estou tão nervosa que agora você está sentindo. E é impressionante
quando a gente vai fazer realmente um procedimento novo, gente, se a gente não sente segurança no profissional, a gente fica nervoso. Eu, naquele momento, fiquei, deixei, doeu bastante, porque naquela época, bem, né? Que até o anestésicozinho, um pouquinho, e doía, porque eu fui assim, isso mesmo. Mas depois, já para meu último procedimento, parecia até que eu não estava fazendo da leveza, né? Então, gente, olha, isso é muito importante. A gente sentir a coisa do menos para mais, que você falou. Porque eu acho que onde você está falando sobre a desarmonização facial, é que as pessoas querem isso, é uma transformação. Exatamente. Ela quer mudar completamente. E aí eu fico me perguntando, porque quando olho essas coisas na televisão, eu fico pensando, a pessoa quer mudar é pra, às vezes porque não quer envelhecer. Tem essa coisa, tem gente que não quer envelhecer. E aí, já chegou Então, isso, eu não quero envelhecer. isso Fica é tudo um processo, isso é um processo natural da vida, né? Eu quero envelhecer, porém eu quero envelhecer saudável, eu quero envelhecer bem, né? E isso é o que todos devemos fazer, né? Porque o que você faz hoje vai refletir no futuro. Então, se você cuida da sua pele hoje, se você faz tratamentos, tem uma rotina com a profissional, né, a biomédica, a sua esteticista, então você está se preparando para isso. A questão hoje que eu vejo é que as pessoas não se cuidam e quando querem um procedimento, querem para ontem. Se nem hoje ela veio fazer o que precisava ser feito. Então, isso é muito comum a gente ver nas pessoas, né? Ah, eu quero isso, e não é assim. O profissional, ele tem que deixar bem clarificado para o paciente o resultado daquilo que ele quer. Eu mesma, nisso, eu não entrego. Eu entrego o que está dentro do meu conhecimento, da minha simplicidade, sabe? É o que eu entrego. Eu não consigo entregar algo a mais nesse sentido para, tipo, um exemplo, uma micropigmentação de sobrancelha. Eu estou dando um exemplo da micropigmentação, porque você citou aqui. A micropigmentação, ela tem que ser o mais natural possível e dentro do que a pessoa já tem. Mas eu tenho clientes que chegam e dizem assim, eu quero uma sobrancelha igual a da Maria, né? Então, cada rosto, ele tem uma estrutura própria. Ele tem a sua harmonização própria. Então, se eu faço uma sobrancelha igual a da Maria, eu estou descaracterizando aquele rosto, né? Então, os tratamentos estéticos, eles são personalizados, são individuais, né? Para cada pessoa existe um tratamento. Eu não vou entregar o resultado da Marta na Maria, de jeito nenhum. A estrutura óssea é uma, né? O design, a harmonização, é tudo diferente. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou estar replicando, né? Eu vou estar replicando. Há um tempo atrás, eu lembro que eu ia ao supermercado e eu olhava para as mulheres, estavam cheias de sobrancelhas replicadas, né? Totalmente desarmônica com o rosto da pessoa. Mas, assim, tem pessoas que acompanham moda, né? Então, isso é muito perigoso também. Então, é sempre importante entregar menos nesse sentido. Enice, e eu acho que também tem um ponto muito importante que você falou, do profissional, né? Porque, vamos assim, você falou uma coisa, eu experimentei isso muito com você, né? Profissional, que é quando você orienta e dizer, não, acho que você deva ir por esse caminho, né? Que é Exatamente. você querer vender, ou querer, acho que está tendo você está com algum outro aparelho, alguma coisa, tá com... Não, tá. O teu som, ele tá travando para mim. Aí, menina, essa internet tem sido uma maravilha aqui. Mas desde o início que tá travando. De uma nova internet,
eu estou tendo muita dificuldade com relação a essa internet que eu tenho aqui agora. Tem a outra aqui, para ver se funciona melhor. Bem, eu queria, estava falando, era que a questão da ética, né, do profissional. Sim. Porque isso é muito cuidado, é uma coisa que precisa ter muito cuidado quando vai a busca um profissional. Porque às vezes a pessoa, ela está mais preocupada com a quantidade, em vender, em fazer o procedimento, e às vezes pode até mesmo dizer para a gente, olha, isso não estava agora no momento, mesmo que você pudesse estar perdendo, né? Mas você está ganhando alguém, ganhando um cliente que travou aqui, ó. Travou, gente, eu não sei mais o que eu faço. Ver se eu consigo mudar essa. Eu já pedi uma outra operadora para ver se eu mudo, porque eu mudei de 2 operadoras para ver se melhora aqui o Wi-Fi no meu prédio. Então, veja se melhorou, gente. Melhorou, Nice? Eu tô te ouvindo bem. Tá? Então, assim, essa questão da ética ela é muito importante, porque às vezes você vai fazer um determinado procedimento e a pessoa é muito mais interessada naquilo que você vai pagar, em fidelizar você com a questão de você estar sempre indo lá e pagando o procedimento, do que está te orientando, inclusive o que você possa não fazer o procedimento que você gostaria, né? Porque Exatamente. bem aí entra a questão do profissional, da ética, da segurança. As pessoas entendem. Enquanto corretora, a fidelização de cliente, eu estou até estudando sobre isso, sobre esse assunto, não é só você ter um cliente. A fidelização é você ter aquela pessoa caminhando com você e te indicando por muito tempo. E fidelização. Não é Exatamente. carteira de 50 mil clientes, mas nenhum deles você ter um nível de fidelização. Né? Então, é o que você falou, é o menos que vale muito do que ser muito e não valer. Né? Então, Exatamente. Denise, hoje, quais os procedimentos solicitados assim, em relação à estética facial e à corporal que tem chegado para você? Então, Paula, os procedimentos faciais em si são limpezas de pele, é o que é mais procurado e o que é essencial, tá? Por quê? Vou só citar. Porque uma pele, se ela estiver bem preparada, ela está receptível para receber todos os demais procedimentos. Ou seja, tem alguns procedimentos em si, como microagulhamento, peelings, que não podem ser realizados em uma pele desidratada, uma pele que não está tratada. Então, é muito importante, né, a mulher, o homem, começar o tratamento inicial com uma limpeza de pele, né? Então, eu falei a limpeza de pele porque tem muitas pessoas que acham que é melhor ir direto para outros tratamentos e pular essa etapa. E é o que eu costumo dizer para as minhas clientes. Uma pele bem tratada, você consegue obter um resultado quase que 100%. E uma pele maltratada, você não consegue ter o resultado esperado e ainda corre o risco de ter uma HPI, que é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, se a pele não estiver bem preparada, você pode estar adquirindo um problema. E muitas das pessoas não têm esse conhecimento, né? Já pula essa parte, já vai, né, direto para outra. Então, assim, os tratamentos mais procurados aqui limpeza de pele, microagulhamento, micropigmentação, design, né? Revitalização facial, esses os faciais, fora os demais, né? Que são os injetáveis. E também tem os tratamentos corporais, que é para gordurinha localizada, para celulite, redução de medidas, flacidez, estrias. Existem vários tratamentos corporais muito eficientes e são muito bem procurados. Tem camuflagem, tem reconstrução aureolar também, que é para quem
teve CA, né? E teve que fazer a retirada da mama, e teve que fazer né? E muitas das vezes tira a auréola mamária, então a gente consegue fazer essa reconstrução areolar, devolvendo essa autoestima para o cliente. Entendi. Eunice, assim, esse passo a passo, né? Você, por exemplo, o paciente vai lá para você fazer um caso de uma harmonização facial, um outro procedimento, e aí você faz as etapas. Tem paciente que se nega a fazer, por exemplo, essa etapa inicial, que é a limpeza, mas como você, como profissional, você acaba influenciando nesse sentido de, não, você vai ter que fazer esse procedimento primeiro. Como que acontece? As pessoas têm dificuldade de aceitar essas orientações do passo a passo, do que é correto. E eu estou falando mais das mulheres, né? Algumas mulheres, elas têm resistência, né? Elas acham que é um passo inútil, né? E que elas querem passar. Mas eu faço um gerenciamento, eu faço um tratamento, né? Então, que engloba vários procedimentos. Eu não faço só um procedimento em si. Ah, Alice, eu quero fazer um peeling. Tá, então vai fazer um peeling, então a gente faz uma limpeza de pele, faz uma revitalização, uma hidratação profunda, a gente prepara essa pele, ela fica receptiva, a gente faz o peeling, para não haver nenhuma intercorrência. Viu, gente? Eu já estou na lista de fazer isso, né? E já estou marcando nisso, porque realmente nisso é uma excelente profissional, gente. Não só como uma profissional na área da estética, mas como. E às vezes a gente conversa horas. E, e olha só, gente, a questão da influência, né? Da influência em tudo na nossa vida que parte pela interação. Enquanto a gente conversava, em alguns momentos que a gente se encontrou, que a gente se conectou em alguns lugares, eu fui vendo a evolução também da Nice enquanto profissional, né? Porque ela foi ampliando, ela foi buscando, foi estudando, né? E olha, Paula, eu estou com outros procedimentos aqui, então essa caminhada de crescimento, gente, só mostra para coisa. Acho que quando nós amamos o que nós fazemos, a gente quer o nosso melhor. O nosso melhor, entendeu? E eu gosto muito da Anice, enquanto profissional, que cuida, que já está começando a querer já cuidar de novo, é a ideia que ela fala, que essa é a mensagem que ela está dizendo aí, gente, não é? Ela diz mesmo lá na clínica, ela fala, menos é mais. Então, não adianta você querer fazer o mais, né, logo. Vamos fazendo devagar, vamos se adaptando, vamos vendo, vamos, inclusive, eu gosto de fazer isso aqui muito forte, vamos aprender a ouvir a profissional que está cuidando da gente. E aí eu estou falando porque eu tenho uma experiência agora com a minha médica, que brevemente ela vai ter live comigo, se Deus quiser, que eu a amo demais. Ela vem cuidando aí da minha fase de reposição hormonal e ela tem sempre dito, diz as coisas passo a passo nisso. E eu digo para ela, doutora, eu acredito no que você está dizendo, eu confio em você. Isso é bom, né? Eu digo para ela, doutora, pode até porque você vai em outros profissionais, doutora, mas a sua palavra é a porque você está cuidando de mim. E eu tenho visto o quanto eu melhorei. Então, vou continuar com você, acreditando em você. Então, gente, a Anice é essa profissional. Eu estou falando aqui como se eu não a conhecesse. Eu trouxe ela aqui para esse bate-papo, porque eu a conheço enquanto pessoa. E ela realmente é muito cuidadosa, né? Muito atenciosa. Ali, quando a gente está na clínica, é mais um bate-papo, ela cuidando e nos ouvindo. Então, você vai experimentar, se você quiser, né, conhecer, marca aí um horário para mim, que vocês vão amar o profissional. E aí, vem uma perguntazinha já para começar a encerrar o nosso bate-papo, tá? Que, gente, quem chegou agora, quiser assistir essa live depois, vai estar compartilhada aí na Paula Prazeres Corretora. Você assiste novamente, coloque lá seu comentário, o que você achou. Inclusive, faça perguntas também, tá bom? Que aí a Nice vai responder no seu direct, em contato com a Nice, tá bom?
Então, nisso, eu queria falar um pouquinho, que é algo que eu já exemplificar, né, em cima da minha pergunta, que é sobre a questão da influência, que é o tema dessa nossa dica de hoje, Conex. Que é qual a influência das relações pessoais e profissionais, né? E eu quero só aqui trazer um pouquinho, gente, e o que tem a ver com que essa influência é importante. Quando eu conheci, ela sempre falou assim, olha, nós que trabalhamos com pessoas, que interagimos com as pessoas, que nos conectamos com as pessoas olham na gente, na nossa experiência de vida, né, do que nós fazemos, mas também do que nós carregamos, do que nós mostramos. E é mesmo, gente. Influencia pela interação, mas a gente influencia pela forma que a gente se comporta, pela forma que a gente fala. Exatamente. E a gente influencia pela forma como a gente se cuida. Então, se fala aí um pouquinho sobre essa influência na vida pessoal Então, e profissional. nós somos influenciada e influenciamos o tempo todo, né? Como você citou, a forma de vestir, a forma de falar, né? A gente acha que não está sendo observada, mas nós estamos sendo observada o tempo todo, isso é um fato, né? Então, isso é bom, você ser uma boa influência, sabe? E é bom, a gente está se espelhando o tempo todo também nas pessoas, né? Isso é muito importante. Ontem eu recebi uma mensagem no meu direct, é o poder da influência, né? Uma pessoa falou assim, já quero dicas dos acessórios. Eu fiz um ensaio fotográfico agora recente e várias pessoas fizeram comentários sobre o ensaio, né? E sobre os acessórios, ou seja, as pessoas estavam atentas aos acessórios que eu estava utilizando. Então, o tempo todo, né, você está sendo observada. Então, isso é influência. Desde que seja uma influência boa, né, gente? Eu adoro, assim, eu gosto de ser influenciada, mas por coisas boas, né? É lógico. Mas é muito importante, principalmente na área da estética, né? Você estar bem com você mesma, a sua pele, a sua postura, cabelo. Então, você é observada. Então, você tem que condizer com aquilo que você vende. Se eu vendo estética, eu não tenho que ser escrava da estética. Se eu vendo tratamentos estéticos, eu não tenho que ser escrava. Mas eu tenho que estar bem comigo mesma. Uma pele bem apresentável, né? Uma roupa bem apresentável. Assim como um conjunto. Né? Eu Então, até nisso que eu penso que todo o profissional ele vende o tempo todo, né? Nós nos vendemos o tempo todo. exatamente. Fala dessa influência, o poder dessa influência, né, na nossa vida profissional. Isso aí, gente, é tão importante. Olha só um detalhe, né, Nisso? Quando você Não. vai numa nutricionista, gente, não estou falando de um nutricionista, mas eu estou dando aqui um exemplo, porque foi uma coisa que aconteceu muito uma vez para mim. Você vai num consultório e você encontra aquele nutricionista enorme, né? Vamos dizer assim, com um peso acima do peso, né? Com a pele. E eu olhava para ela e falei assim, gente, saí dali, terminei aquele evento, e eu fui no carro pensando, meu Deus, como é que eu posso colocar, né? Pegar para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha alimentação, para cuidar da minha dieta, se ela não, pelo que eu estou enxergando, eu não consigo fazer, né, gente? Exatamente. Essa questão da influência, né, na nossa vida profissional, inclusive, eu não considero que seja errado você, enquanto profissional, ter alguém que você se espelha, que você se motiva a olhar. Eu tenho uma pessoa que é uma Sim. profissional, uma corretora no Brasil, ela agora atualmente você nos Estados Unidos, e ela já está praticamente maior, e ela, para mim, é uma pessoa que é uma referência na forma de tudo. Então, ela tem um conjunto que eu me espelho, eu gosto da influência dela, né? Quanto que ela. E aí a gente fala desse poder dessa influência na estética, hoje, né, Nice? Não tem como, né? Falar, não pensar no cuidado da aparência, né?
É verdade. Tem pessoas que influenciam mesmo, né? Quando você se conecta com aquela pessoa, tem o mesmo gosto, né? As mesmas afinidades, não tem como você se conecta. Eu me conecto com várias pessoas, eu me inspiro em várias pessoas, entendeu? Porque assim, as pessoas, elas servem de inspiração naquilo que é bom. E se você já acha que é bom, você consegue melhorar mais ainda. Porque você diz, eu fazia isso, mas a pessoa fez isso e é muito melhor do que aquilo que eu já fazia. Então, eu vou por esse caminho. E também abre caminhos, né? Lógico, lógico. A gente cuidar aí dessa, como você falou, desse autocuidado, né? De você se cuidar, de você melhorar a aparência, de forma como você abre porta, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. E existe altos cuidados, Paula, que eles são simples. São muito simples, assim como é que eu costumo dizer. As Falar pessoas aí as dicas, os hábitos que as pessoas acham que não têm influência, mas têm na qualidade de vida. Então, eu costumo dizer para as pessoas, simples hábitos fazem muita diferença. Existem pessoas que não conseguem ingerir um copo de água durante o dia, né? Então, como é que eu, como cliente, quero ter um resultado estético se eu não consigo ingerir água, né? A nossa pele, ela precisa estar bem hidratada para poder ter uma resposta favorável aos tratamentos. Então, é muito importante as pessoas ingerirem água, no mínimo 2 litros de água durante o dia. É fácil? Não, não é. Tudo é uma questão de disciplina, né? Nice, eu demorei um tempo a ter essa disciplina. Eu estou me citando porque eu fui um caso assim que não tomava muita água. E eu tenho uns adesivos que cada copo de 250 ml que consumo, eu colo eles. E ali ele me dá um parâmetro. Chega no final do dia, foram 10 copos de 250 ml. Né? Às vezes é 8, mas eu já sigo essa rotina. Eu já sou disciplinada para isso. Outros, cuidar da alimentação. Se você se alimenta de forma correta, respeita o teu corpo, a questão é essa, se você respeita o seu corpo, você consegue, né, ter uma pele melhor, cabelo melhor, atividade física. Essas três coisas, elas precisam andarem juntas para você ter uma qualidade de vida melhor, para você ter uma pele melhor, para você responder melhor aos tratamentos, né? Tudo tem que estar interligado. Só uma coisa, não adianta, eu quero só fazer tratamento estético, não funciona. Vai funcionar? Vai. Mas você está, eu costumo dizer, rasgando o seu dinheiro. Se você faz essas três etapas, aí sim você está valorizando o seu dinheiro e o procedimento ele vai ser 100% entregado, né? Ou seja, a pessoa vai ter a resposta 100% daquilo que ela veio buscar. Porque ela está com o corpo preparado, ela está com a pele preparada. É simples, mas são hábitos que poucas pessoas têm. E eu acho incrível como tem pessoas que acham uma dificuldade enorme tomar água. Tomar água. E são esses cuidados básicos, sabe, Paula? Que todos nós devemos ter conosco para poder ter uma qualidade de vida melhor. E além, né? Além da qualidade de vida, que você acabou de falar, acho que quando nós temos qualidade de vida, nós temos o autocuidado muito presente na nossa vida. Sim. E aí a gente falou desde o começo, né, é que o autocuidado está acima de só cuidar de uma parte da nossa vida. É um conjunto. Eu cuido do corpo, eu cuido da mente, eu cuido do espírito, eu cuido da alma, eu cuido do corpo, né? Exatamente. Então, às vezes, tem gente que quer ser bela, bonita, só quer cuidar do corpo. E as outras áreas da vida estão lá, precisando serem, na verdade, como você falou, serem ressignificadas, né? Serem mudadas, serem transformadas internamente,
para que você seja inteira, né? Você realmente seja inteira. Então, gente, nós agradecemos a Nice, deu aqui muitos insights para você que está aí assistindo. Olha, gente, foram insights maravilhosos. E, assim, além dos insights, você percebeu o quanto cuidar, e aí eu já falei nisso, esteticista, mas você fez um tom diferenciado quando você fala desse conjunto do corpo, da alma, do espírito, né? Desse conjunto que a gente precisa cuidar. Então, eu quero agradecer demais esse novo momento, né? Agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que você possa realmente aproveitar e perceber o quanto que você é importante cuidar de você como um todo, para que você consiga influenciar cada vez mais as pessoas na sua família, na sua relação, no seu trabalho, tá bom? E a gente vai fazer o nosso momento Conecte hoje, tá? Nosso momento Conecte, eu vou fazer um exercício rapidinho, se você não puder fazer agora que você está se arrumando, você corre, você vai parar depois no seu intervalo. Eu falei, gente, se você não assistiu minha live de ontem, eu dei algumas dicas de rotina para melhorar um pouco a nossa vida. Dá uma olhadinha lá, assista que está tomando banho. E uma delas que eu falei sobre a respiração. A gente parar, dar uma pausa na nossa vida de 10 a 15 minutos para a gente se reconectar com a gente, certo? E o exercício de hoje, a gente vai fazer, eu vou te ensinar para você fazer, para você começar o seu dia trazendo para o seu dia o que você deseja para ele, tá bom? Quando a gente estiver fazendo esse exercício, você vai pensar o que eu desejo para esse dia. Coloque aí nesse momento. Tá? O movimento é o seguinte, você vai respirar, porém você vai colocar a sua mão direita no seu coração. E a mão esquerda você vai colocar em cima do seu umbigo, né? No seu ventre, tá bom? E aí você vai puxar as narinas e perceber se há entrando e o movimento que o seu coração faz. Então, você puxa o ar, tem que ser bem feliz, se conectar. Então, você puxa, pode contar até de 3, e aí você solta. Quando você estiver soltando, é como se você estivesse colocando, quando você estiver puxando o ar, é como se você estivesse enchendo um balão. Você já encheu um balão? Você vai encher o balão, é como você puxa o ar, enchendo para fora. E quando você estiver soltando pela boca, você vai puxar como se você estivesse botando a barriga para dentro, tá bom? Então, quando você puxar o ar, você faz como se estivesse espocando a barriga, assim, botando a barriga para cima, para frente, né? Enchendo o balão. E quando você soltar, você vai botar a barriga para dentro, certo? Mão direita no coração, mão esquerda no ventre. Vamos lá? Vamos fazer? 1, 2, 3. Convido, então, a Anice a fechar esse momento desconexo da forma que ela desejar. Bom, gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito, e que ela diz assim: a disciplina é o caminho, mesmo quando a motivação desaparece. Então, seja disciplinado em tudo na sua vida. Obrigada por todas vocês estarem aqui presentes, nos prestigiando com a presença de vocês aqui nessa live. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Teremos outras. Vamos sim. Eu agradeço muito mesmo o seu carinho de ter vindo nesse momento. E assim, gente, tem sido maravilhoso esses dias aqui no Dica de hoje, todo dia de segunda a sexta, às 7 da manhã. Eu tenho recebido isso no meu direct, às vezes pessoas no meu WhatsApp, dizendo assim, olha, hoje eu não estava legal. E aí, eu estava no carro,
peguei lá o Dica de hoje, o que você falou, me impulsionou, aquele momento de respirar, me acalmou, e é isso. Nós estamos aqui para transbordar na vida das pessoas. Então, eu agradeço a todos e até amanhã. Nisso, Até. beijo, muito obrigada. Beijo, querida. Eu que agradeço.